hoje. E agora vamos conversar com a Vilma Leitão. A Vilma é professora da UFPA, da Universidade Federal do Pará, é antropóloga, pesquisadora, e está aqui porque ela é organizadora do livro que fala sobre o ver-o-peso, que é o Ver-o-peso, Estudos Antropológicos sobre o Mercado de Belém. É um livro que reúne artigos, né, de alunos de universitários, do curso de Ciências Sociais, né, Vilma, e também de pesquisadores mais experientes que estão presentes aqui no livro, que eu vou sortear, inclusive, no finalzinho do programa, um exemplar, que eu te agradeço por ter trazido. Na verdade, esse é o volume 2, já foi publicado um outro em 2010, e agora são novos artigos sobre essa mesma temática, né? Que, na verdade, o ver-o-peso se presta aí para diversos estudos. O início do projeto foi nessa perspectiva de fazer trabalho de campo, que é uma técnica, uma metodologia, como queira, da antropologia, que é de participar diretamente do universo que está sendo pesquisado. E como não necessariamente a gente tem verba, recursos para pegar 20 estudantes e levar para uma aldeia indígena, desde 2006, 2007 eu comecei com esse projeto de treinar, então, a pesquisa nesse universo fantástico que é o ver-o-peso. E cada estudante, então, trazendo a sua temática, encontra, né, como a gente costuma dizer, no ver-o-peso você encontra tudo, inclusive uma boa temática de pesquisa, de TCC, de mestrado ou de doutorado. E em 2010, num edital da FAPESPA, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Pará, nós conseguimos o financiamento, foi publicado o primeiro volume, que foi editado pela editora do NAI, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA. Esse segundo volume, que está sendo lançado amanhã na livraria da Fox, através do Dr. Moraes, às 18 horas, ele teve o financiamento do Banco da Amazônia, a quem nós agradecemos aqui, e foi editado pela editora Pacatatu, que também agradeço muito, porque não são todos os editores, não é simples encontrar um editor para divulgação científica. Eu abri aqui aleatoriamente numa página e aí abri um artigo seu, né? Que é Culinária e Economia Regional no Mercado do Ver-o-Peso. Isso é só para mostrar alguns temas. Você pesquisa bastante, se aprofundou nessa temática, né? Um pouco. A ideia com esse artigo é de mostrar que o ver-o-peso ele não é um ponto central só da cidade de Belém. Ele tem uma importância econômica enfim, fundamental em toda uma ampla região do estado. Porque os produtos que tem lá, eles podem vir, por exemplo, de Santarém, como são as cuias, ou de outras regiões, né, com farinha, com camarão, pescado. Então, a ideia desse artigo era e aí eu peguei os pratos da culinária típica só para demonstrar como é de onde vem a mandioca, o camarão, a maniva, enfim, como é que isso tudo tem uma importância em termos de geração de renda, trabalho, muito além daqui do Centro Histórico de Belém. Né? Em muitas outras localidades, digamos que o ver-o-peso ainda está movimentando uma economia que está para lá, né? bem longe dos nossos olhos, mas que os produtos chegam aqui. Cris quer perguntar, né? A questão é que o ver-o-peso ela não tem uma leitura só econômica, né? Esse centro de abastecimento, ele é um centro de identidade do Pará, dos povos, das comunidades. A gente diz que a gente vai para cada localidade, o Pará é apaixonante, porque a gente vai para cada município, você encontra o Brasil dentro desses municípios. E no ver-o-peso você encontra o Brasil, encontra o Pará dentro de um centro de abastecimento. E a minha pergunta é a seguinte: a gente consegue perceber mudanças? Você está 10 anos com esse projeto, né? E você consegue perceber mudanças ano a ano? A gente consegue identificar mudanças nesse universo? Sim. Porque a gente pensa que sabe tudo, aspas, né? Mas a cada ano tem tanta coisa diferente, a gente consegue identificar cada coisa diferente. Eu imagino que o ver-o-peso seja um pouco assim, né? Porque já está no segundo volume, quem sabe não veio o terceiro por aí, fazendo esses estudos ali do ver-o-peso. Certamente. Procede?
Com certeza, de um ano para outro a gente vê diferenças lá. Categorias de trabalho que não existem mais, produtos que são mais difíceis de encontrar. E ao longo desse tempo, eu coordenei não só esse projeto, que envolve principalmente estudantes de graduação, mas eu tive a oportunidade também de trabalhar junto ao IFAM e à Associação das Herveiras do inventário de referências que foi feito com base na metodologia do IFAM, que é o Inventário Nacional de Referências Culturais, e foi feito entre 2009 e 2011, lá no Ver o Peso. Do início da pesquisa para o fim da pesquisa, a gente percebeu coisas que tinham sido identificadas no começo, em 2011 já não tinha mais. Foi produzido um vídeo também como resultado desse projeto, que teve na época o financiamento da Petrobras. Tem outro artigo que eu abri também, que é: na feira também se aprende transmissão de saberes no setor de farinhas no complexo do Ver o Peso, não é isso? Esse trabalho é da Suelen e da Denise Cardoso, que foi a orientadora dela no mestrado. Esse trabalho é muito interessante. Ela começou como TCC, né, eu era orientadora dela do TCC, que ela acabou... porque também tem isso, o Ver o Peso, ele recebe muito bem a gente, mas às vezes você acaba se identificando com uma área ou outra. E ali ela se identificou muito com o setor de farinha, foi muito bem recebida e acabou fazendo o trabalho dela no TCC sobre a transmissão das barracas, né, que é um problema seríssimo ali, porque porque passar de uma pessoa para outra. Porque na maioria das vezes, claro, qualquer pessoa, o interesse é de que seus filhos tenham um futuro melhor, né? E ali, muitos deles não têm mais os seus filhos para transmitir a barraca, porque os seus filhos estão em outras atividades, né? Quando eu comecei a pesquisa, tentando super humildemente explicar que a gente estava fazendo uma entrevista, assim, e ele me respondeu: eu sei como é isso, a minha filha faz doutorado na Inglaterra. Pronto, acabou. Então, o outro é médico em São Paulo, enfim. E aí ela pesquisou essa parte da... A gente pega muitas vezes nessas histórias, né? Os que estão lá... Você vê uma pessoa mais simples e acha que a pessoa já... Foi o caso, Os né? que estão lá, a maioria chegou lá sim. Né? Mas agora a realidade é outra. Hoje é totalmente diferente. E aí essa questão de quem vai ficar com aquele patrimônio, por isso que... A transmissão nesse caso é isso, né? A transmissão... Foi o trabalho dela de TCC. No mestrado, ela já entrou com essa outra abordagem, que é que patrimônio é esse que se transmite? Porque não é só aquele espaço. Tem um conhecimento sobre o produto. É isso que eu ia perguntar. Essa transmissão é bem mais profunda, ampliada, né? Exatamente. Então, o trabalho esse artigo da Suelen no mestrado já foi sobre esse grande patrimônio que é o conhecimento específico, né? As competências, a habilidade, então, que também não é só chegar ali, colocar um tabuleiro e vender. Tem que saber vender, tem que conhecer o produto, tem uma série de condições. Tem a comunicação. Saber se comunicar com Sim, claro. A gente está falando muito hoje em dia da questão da culinária paraense, né, que é a queridinha agora, né? Então, assim, Belém já ganhou o ano passado o título de gastronomia, enfim, da Unesco. E o seu trabalho, pelo que pouco que a Renata mostrou aqui, já trabalha um pouquinho, bastante isso da culinária mesmo. Enfim, vocês, como pesquisadores, circulam muito por outros meios pelo Brasil inteiro. Você tem sentido uma procura também do meio acadêmico, da área de antropologia, para buscar mais saber as raízes dessa nossa culinária, seja, conhecer mais o nosso estado? Total. Eu sou carioca, eu moro em Belém há 30 anos, no Pará há 30 anos, porque a minha primeira cidade foi Redenção, né? Não tinha luz elétrica, era uma loucura. Eu trabalhava na FUNAI. Depois eu vim morar em Belém, ainda na FUNAI, enfim. E às vezes... No começo, quando eu voltava para o Rio, as pessoas não tinham a menor ideia
né, do que era o Belém, não perguntavam, não sabiam nada. Hoje é totalmente o contrário. As pessoas sabem tudo, né? Sabem da culinária, Que sabem bom, da né? sabem. Eu percebo assim, não sei outras experiências. Não, mas eu acho que é Eu isso acho que mesmo. enquanto paulista, mais radicado também aqui há 20 anos, eu te parabenizo e assim, eu acho que e o mais legal, né, que você tem uma pesquisa científica para tratar disso, não está tratando no coloquial, né, você fez um estudo antropológico sobre o europeu. Acho que esse tipo de produção tende a crescer cada vez mais. Sim, né? legal. Aqui se produz conhecimento também. Né? Nardim, Renata, a partir disso que você falou, Vilma, eu tive recentemente na Feira de Negócios de Canaã dos Carajás, fantástico, porque lá estava um chefe de cozinha mineiro que trabalha a ONG, me fugiu agora o nome da ONG que ele conduz, e ele foi lá ele faz um trabalho nacional em vários estados, e no Pará ele já está vindo pela terceira vez. Ele identifica a cultura alimentar de uma região. Por quê? Porque Canaã dos Carajás, por exemplo, que é um município muito novo, sei lá, tido como adolescente, menos de 20 anos ou 20 anos, sei lá, tem gente do Brasil inteiro. Então lá você vê pouco a cultura paraense. Aí você fala, o que é a cultura paraense? É a cultura de Santarém, a cultura de Belém, a cultura não sei de onde. Mas e lá? E aí ele, fez um trabalho com as merendeiras. O que as merendeiras serviam nas escolas públicas? Muito legal. Aí fizeram um festival gastronômico junto com a Feira de Negócios, né, que aconteceu no mês de novembro do ano passado. E aí identificaram o camapu. O camapu, todo mundo conhece o camapu, etc., uma frutinha que lá dá, assim, no quintal de todas as casas. Que agora está na moda, né? Na gastronomia. Só que o camapu ele tem vários nomes, por exemplo, né? E as docerias parisienses, a comida francesa, a comida mineira, a comida paulista, eles compram o quilo do camapu a R$120. R$120. Entendeu? E lá então eles começaram a fazer, vamos fazer prato com camapu, você precisa ver os pratos. Tipo chefe, Masterchef, sei lá o que, um desses programas assim. Eles fizeram um festival entre as merendeiras, entre os alunos da PAI. Assim, o festival não, mas para os alunos da PAI conhecerem os produtos, manusearem, etc. E com alimentos de lá. Você vê cada prato que saiu, foi essa identificação, isso que você está falando, essa identificação da cultura alimentar. E a gastronomia paraense, como está em moda, tá? Eu quis citar esse exemplo. A música é a gastronomia, né? A música Que bom. também. Teve agora um encontro, não foi? Não sei se foi na Alemanha ou na França, sobre a nossa alimentação aqui. Foi na Itália, teve foi alguma coisa. que Né? nós- Se bobear, teve na França, teve na Itália. Eles estão vindo pra cá não é Escola. Não, Uma escola, né? não vão trazer os cientistas vão trazer O know-how deles. A escola para cá, o conhecimento. o estúdio que eles trabalham lá, né? Entendi. Vão trazer para cá para ficar Vamos montar aqui. rodando, não. Para conhecer, para conhecer. Vamos cidade, agora acho uma que- vez, né? Vamos aproveitar, secretário. Deixa eu só voltar um pouquinho para a Vilma. Preocupação que eu tenho com essa questão é que esses produtos que muitas vezes são a base alimentar de uma população, vamos colocar aqui entre aspas, ribeirinha ou do interior, com esse grande apelo de entrada no mercado, essas populações vão ficar sem esse produto, né? Como muitas vezes já acontece com o tem que próprio fazer- açaí. tem que garantir Quando o açaí era responsabilidade, né? regional, tinha para todo mundo. Né? Agora que o açaí é internacional, porque não é só no Rio e São Paulo que se come açaí, tem a brilhante tese do professor Romero Ximenes, meu colega da antropologia, que ele escreveu sobre o açaí. No supermercado nos Estados Unidos você encontra açaí. Que antes a gente E aí, seria impensável, né? a população, Tá escasso aqui, exatamente, está escasso aqui, porque o apelo do mercado é Vai muito acontecer com grande. outras coisas E também. vai acontecer Isso com é outras importante. coisas. Vilma, só a gente voltando um pouquinho para o Ver o Peso, que a gente deu uma saidinha, mas sempre com o pé lá, né? Que essas histórias todas aqui têm a ver também com o nosso mercado. Houve uma polêmica agora recentemente, ainda está aí, sobre a reforma do Ver o Peso, né? E eu queria te ouvir também em relação a isso. Você que tem essa pesquisa já há um tempo lá, como é que você percebe essa reforma? O que dizem as pessoas, os vendedores do Ver o Peso, os feirantes, o que eles falam sobre isso? E a tua percepção sobre isso? Essa reforma é fundamental? Não sei se essa que foi proposta ou algum tipo de reforma. Bom, algum tipo de reforma é fundamental,
né? Na nossa casa mesmo, a gente está toda hora consertando um pequeno vazamento, uma parede que precisa pintar, enfim. E lá muito mais, porque é um lugar de ampla circulação e de uso, às vezes, muito intenso dos produtos, enfim. É claro que uma reforma lá tem que ser, tem que ocorrer, mas de uma forma muito pensada, né? Como o Daniel falou da democracia, né? Qualquer proposta de inovação tem que aliar, no meu ponto de vista, essa questão da identidade e da participação, né? A última reforma que foi realizada lá, não apenas do ponto de vista físico, mas uma transformação que foi fundamental lá foi a organização do condomínio participativo. Então, todos os feirantes foram organizados por tipos de atividade, houve uma representatividade, e naquele momento, aquela reforma foi toda conduzida com a participação dos interessados, no caso, os feirantes. Mas ainda assim aconteceram momentos de deslize, vamos dizer assim. O meu trabalho, digamos, a minha pesquisa ali no mercado, além dessa parte didática de orientar na condução do trabalho de campo, é mais na comercialização do pescado. E naquela época eles fizeram um grande calçadão, que está muito na moda entre os urbanistas, né? E na pedra, que no primeiro dia de uso gerou muitos transtornos, porque aquilo ali não é um grande calçadão, aquilo ali é uma área de trabalho de desembarque de pescado, e as pessoas escorregam com aquilo ali molhado, e aquele cimento lisinho, ele teve que ser alterado depois. Então, eu estou falando isso porque eu acho que qualquer intervenção exige a participação. O que aconteceu nessa última movimentação, no meu entender, é que, primeiro, não houve muito a comunicação, né? Os feirantes não foram muito ouvidos e, às vezes, nem muito consultados. E eles não estavam de acordo, né? A esmagadora maioria, não com aquela forma que foi proposta. Porque, quando eu falei no começo, inovação não é transformação total, porque a experiência também que a gente tem quando sai daqui, você mora em Belém, é onde tem o mercado, não é? Então, se a gente acabar com o mercado do ver-o-peso, o que a gente vai ter com essa autenticidade para mostrar? Né? Não é? Então, eu acho que tem que ir com calma, com muito atenção, para não modificar, não alterar, manter as características. mas para justamente mostrar que o objetivo não era acabar nem transformar, mas sim melhorar, mas que faltou ter uma discussão mesmo mais ampla, né? Vilma, só para a gente encerrar, antes de eu chamar o intervalo, duas coisinhas. Uma é que o livro também traz alguma coisa sobre os mercados de Barcelona. Sim, tem um artigo. E a segunda coisa é que se ele vai estar à venda, quem quiser comprar, Sim. Como é que faz? Ele vai estar à venda, primeiramente na livraria Fox, tem também na editora Pacatatu. E temos a contribuição de dois colegas de Barcelona, que é uma cidade reconhecida mundialmente como cidade dos mercados e tem uma ampla experiência de gestão de mercados. E esse é fruto de uma parceria da Faculdade de Arquitetura, porque o artigo que abre esse volume é da professora Selma, que é da Arquitetura, que trabalha com as tipologias dos mercados de Belém, que não é só o ver-o-peso, Belém também é uma cidade de mercados. E ela tem essa parceria. Eu fui também em Barcelona ano passado e a gente teve um encontro lá com a Universidade Politécnica de Barcelona. Então tem esse artigo também sobre os mercados de Barcelona. E são vários, né? São uns 10 artigos diferentes. Pelo livro Ver o Peso, Antropológicos no Mercado de Belém, volume 2, na Fox, na livraria da Fox. O lançamento será amanhã lá, às 6 horas da tarde. Não é isso? É sim. Algum recadinho final, não? Não, obrigada
pela participação. A gente é que te agradece por ter vindo, viu? Parabéns pelo trabalho, pelo livro. Obrigada. Te agradeço muito. Vilma Leitão, antropóloga, professora do UFPA.